boa tarde a todos. Vou tentar ser bem objetivo, vereador, e dizer que a gente está transmitindo nas redes sociais do sindicato. Então a minha linguagem, evidentemente, ela não é uma linguagem técnica, né? A visão nossa, que boa parte da discussão aqui, ela parte referente à contabilidade, uma questão bem técnica sobre a contabilidade do gasto da Previdência referente ao FUFI. Então a gente parte de outro pressuposto. Primeiro, por que essa situação existe? Desse suposto déficit ou desse déficit, tecnicamente falando. A Previdência do servidor, o servidor começou a trabalhar lá atrás, desde 1937, quando foi estabelecida a contribuição. Tinha contribuição do servidor que veio aumentando ao longo dos anos. Então, até há pouco era 11, era 3, passou para 7, 9, até há pouco era 11%, com a reforma da Previdência, passou para 14%. Só que, até 2011, em Belo Horizonte, a contribuição do servidor, ela era feita para a BEPREM, uma beneficência que era da prefeitura sem a participação de nenhum servidor na sua fiscalização do arrecadado, do investido, do aplicado. Ao longo desses 50, 60, 70 anos, o que foi arrecadado, teoricamente, deveria ter sido investido por essa beneficência para criar um patrimônio para garantir a aposentadoria. Então, o Odilon Beres, por exemplo, o Hospital Odilon, ele era o hospital dos servidores. O terreno do Odilon, num local supervalorizado, era da Previdência, dos servidores. A BEPREM, com o SUS, ela passou o Odilon para ser um hospital universal. Aquilo saiu do patrimônio da BEPREM, que era quem gerenciava o patrimônio dos servidores. Vários lotes, terrenos em venda nova, que pertenciam à beneficência, foram doados pelos prefeitos ao longo do tempo. Fato é, quando foi criado o RPPS, o que sobrou de patrimônio, e principalmente o Clube de Lagoa Santa, ele foi, por lei, transferido para a BEPREM. Aliás, para o RPPS. Porém, verificou-se depois que o RPPS não poderia ter a titularidade, ter o CNPJ, seu proprietário. E aí, por lei aprovada nessa casa, foi vendido para a prefeitura, ou seja, passou para a prefeitura, e a prefeitura, que a gente discorda dos valores, mas esse não é o ponto, ela repassou o montante para o RPPS. Então, só colocando isso, para dizer o seguinte, primeiro, e aí eu trago uma linguagem lá do interior, o combinado do Saicado, Três Marias. O combinado do Saicado e o lote capinado, a gente combina o preço antes. E vale para as duas partes. Para quem vai pegar na enxada, se ele combinar um preço ruim, depois de 20 anos, não adianta também ficar chorando. Mas para quem é o dono do terreno e contratou, depois de 20 anos, ele também tem que arcar com o pagamento. Então a gente coloca isso porque quando foi criado o RPPS em Belo Horizonte, foi feita uma separação. O FUFIM e o BHPrev. Para o FUFIM, evidentemente, aí não tem como fugir, né? Houve uma separação. Todo servidor que entra, ou que entrou em Belo Horizonte na prefeitura a partir de 2011, a arrecadação dele e a contrapartida da prefeitura vai para financiar o BHPrev. Aqueles que entraram antes de 2011, na medida que vão aposentando, vai diminuindo o número de pessoas que estão na ativa. Então é natural que ano a ano vá aumentando o suposto déficit, ou o repasse do tesouro do município para cobrir. E isso vai, né, até 2095. Em 2095, infelizmente, ou felizmente para as finanças do município, ele não vai ter déficit nenhum. Infelizmente, todos nós que somos servidores atualmente do FUFIM, vamos estar mortos. E aí não vai ter mais déficit da Previdência. Então, quando a gente fala do FUFIM, né, essas informações que estão sendo colocadas, para nós é uma questão de discussão sobre contabilidade. Mas sobre o gasto não é novidade, né? Os sindicatos, nós organizamos eleições, nós não atuamos
dentro do RPPS como uma entidade. Nós organizamos a eleição, tem servidores que participam. Diga-se de passagem, o governo tem maioria, então o secretário tem o voto lá de Minerva, então não é paridade, né? Mas a gente participa e acompanha o que está acontecendo. E aí o que nos preocupa de fato já não é mais nem a questão do FOFIM. O que nos preocupa é o BH Prévio. Todo mundo que entrou a partir de 2011 começou a contribuir, tem a contrapartida da Prefeitura, esse Conselho RPPS, esse Conselho Administrativo, com toda a sua assessoria da Secretaria de Previdência, ele faz investimento no mercado financeiro, né? Teoricamente, houve algumas outras mudanças, né? Quem ganha acima do teto do INSS, a partir de 2011, todo servidor que ganha acima do teto, o fundo aqui só garante até o teto. Acima, quem recebe a mais, ele vai ter que ir para a iniciativa privada, procurar uma previdência privada. Tudo isso está bacana. Só que, e aí nos preocupou o sindicato, né? Nós recebemos um relatório recente que nos coloca o seguinte: em 2020, a projeção atuarial, né, que é uma projeção que pode acontecer nos anos seguintes, a projeção era de um superávit de 149 milhões. Em 2021, a projeção da empresa que assessora o RPPS é de um déficit, se nada for feito, de 681 milhões. Ou seja, do superávit de 149, vem para o déficit de 681 milhões. As premissas, né? Quando fala esse cálculo atuarial, para que o servidor aqui, né, a gente não entende o que é, né? Ele tem algumas premissas para fazer essa projeção futura. Entre essas premissas, né, nós temos a tábua de mortalidade. Se as pessoas viverem mais, vão receber mais salários de previdência, então isso influencia. A alteração da expectativa de crescimento da remuneração. É até interessante, porque aqui nós tínhamos em 2020 2,51, em 2021 a projeção já era só 1,50, ou seja, até baixou. E o terceiro item, a alteração da taxa de juros atuarial. Então era 5,45, a projeção então passou para 4,96. Acima da inflação, as metas a serem batidas, caiu o valor. Estudo nosso, avaliação nossa, e aí entra outro ponto, fazendo um corte rápido aqui. Quando aumentou a contribuição dos servidores de 11 para 14, a contribuição da Prefeitura ficou em 22. Ela não acompanhou esse aumento. Fazendo o aumento para 28%, na mesma lógica, aumentando para 25%, 26%, praticamente cobre essa projeção futura. É lógico que outras medidas deverão ser tomadas, mas a grande preocupação nossa é com o PH Prévio. E isso a gente conta com o vereador e com a equipe também da Secretaria para estar fazendo esse acompanhamento, né? Agora, por fim, e aí eu queria até colocar aqui, vereador, que nesse ponto eu acho que Belo Horizonte tem um diferencial, e não é fruto de uma gestão, não é fruto de um partido, né? É um processo, para o bem ou para o mal, mas é um processo. O gasto como servidores com a folha salarial em Belo Horizonte, nos últimos 12, 15 anos, pelo menos que eu estou no sindicato e acompanhando os processos de negociação, o gasto ele fica na média de 43%, 44%, 42%, ele sobe um ano, cai no outro. Então a média do gasto com ativos e aposentados, ela não ultrapassa 45%. A lei de responsabilidade fiscal prevê que pode chegar até 53%. Boa parte das medidas para ter a reforma, a última reforma da Previdência, inclusive foram justificadas porque alguns entes federativos estavam gastando com a folha salarial mais do que a lei permitia, e mesmo assim chegaram numa situação de terem que atrasar 13º e de atrasar os salários previstos. Então essa situação em Belo Horizonte, e aí eu estou colocando para o senhor e para todos os vereadores e para o prefeito Fuat, em uma reunião com ele que eu fiz assim que ele assumiu, coloquei e estou reiterando aqui, né? Nós já tivemos uma mini reforma da Previdência em Belo Horizonte, em 2017, né? E até por isso e por outras ações, o gasto com a folha não extrapola, né? E se
se o prefeito mandar para essa casa, em 2023 ou 2024, o projeto que aumenta a idade de aposentadoria na prefeitura, o sindicato ele vai estar aqui nessa Câmara com todos os servidores fazendo o nosso papel, né? A gente entende o papel de cada um e respeitamos, mas faremos. E por último, para concluir, a gente fica chateado e triste. Eu falo aqui como dirigente sindical, mas também como servidor. Porque exige um monte de sacrifício dos trabalhadores. Muda uma série de legislações retirando direitos históricos que a gente tem. E cada vez mais a gente vê uma política nesse Brasil de desperdício de dinheiro público. De gasto, às vezes, apenas por questão de interesse político, eleitoral, de amigos, né? Então, exige um sacrifício nosso e depois o dinheiro sai pela janela e vem cobrar mais sacrifício dos servidores, dos trabalhadores. E quando fala servidores, a maioria dos servidores não tem privilégio, não tem 2 meses de férias, não tem auxílio moradia, recebem salários e os municipais recebem os menores salários, né? Nós temos muitos servidores da Prefeitura de Belo Horizonte aposentando com uma remuneração de R$2.000, mas quando faz o desconto ele fica com R$1.300, R$1.400. Então nós temos uma situação que ela não é de privilégio. Então esse ponto sobre mudança, né, a gente vai estar aqui nessa casa. E até mesmo porque as coisas são feitas de forma tão aleatórias. Um exemplo, a lei do congelamento. Nós ficamos 18 meses congelado o quinquênio, congelado férias prêmio. A questão não é essa. Mas depois vai lá e muda. Mas muda para um setor justo, saúde e segurança. Mas e os outros servidores? E o pessoal da assistência social, que não entrou? Mas aí numa lei anterior foi previsto criar um abono Covid, né, que foi até discutido aqui nessa casa. Mas o abono Covid só previa saúde e assistência. Aí não previa a segurança. Na reforma da Previdência, alguns setores tiveram a idade diferente da maioria. A professora aposenta com 50 e poucos anos. A enfermeira, 62. Então, essas legislações que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, só vai criando injustiças, né? E um cenário meio maluco. Então a gente respeita essa casa, mais do que nunca a gente vê o papel importante de fiscalização, né? Mas nessa questão de aumentar a idade dos servidores, nós entendemos que isso aí a gente vai fazer um contraponto com o prefeito, enfim. E eu queria só para finalizar, falando bem rápido por causa do tempo, né? Eu queria agradecer ao senhor por chamar essa audiência, né? E dizer para os servidores, né? Existe uma discussão contábil, mas não existe um rombo que diga o seguinte: ano que vem, daqui a 2 anos, você não vai receber a sua aposentadoria. A aposentadoria ela é garantida pelo Tesouro. A lógica nossa é, a não ser que haja uma crise no país e a prefeitura venha à falência, né? Aí sim. Mas se não for isso, o Tesouro ele tem que garantir esse pagamento de quem entrou antes de 2011. Mas quem entrou depois de 2011, aí é preciso a gente ter uma discussão muito séria com a equipe, né, sobre a responsabilidade para que não venha, aí sim, um problema lá na frente. Obrigado, vereador.